Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais esta videoaula. E hoje eu estou aqui para falar sobre as questões do concurso Itaipu, em especial sobre a questão 21, que já foi vista aqui nesse mesmo canal. Nesta oportunidade a gente vai apresentar uma forma diferenciada de resolver essa questão 21, que pede para que se encontre aqui a quantidade de carga entrando pelos terminais aqui de um elemento no instante t igual a zero. Na ocasião, ou na primeira ocasião onde foi resolvida essa questão, foi utilizado aqui o conceito de integral, né? Como a gente viu, não é uma solução simples e, como foi colocado, né, uma de nossos colegas aí perguntou se não haveria uma forma mais simplificada, né, em especial para quem não conhece e quem não viu a parte de integral, principalmente uma vez que esse concurso aqui era destinado aí para o nível técnico. E realmente existe uma outra solução que eu vou apresentar agora para vocês, onde nós não iremos utilizar aí o conceito de integral, vocês vão ver que ele é bem mais simples, ok? Só que a gente tem que lembrar daí de um outro conceito que remonta lá ao circuito RC sem fonte, tá? Então, só retomando, né? A questão pede para a gente assinalar aqui a alternativa que representa a carga total entrando aqui nos terminais de um elemento de circuito, né, conhecendo ou sabendo que em I, no instante inicial aqui, aliás, antes de t igual a zero, né, a corrente nos terminais é zero, é nula. Então, a partir de t igual a zero, a corrente se desenvolve segundo essa equação aqui. Tá? I é igual a 20e elevado a menos 5.000 t amperes, né, para t maior ou igual a zero. Então, a partir de zero, a corrente se desenvolve segundo essa equação no tempo. Como eu disse, a gente vai precisar então aqui do conceito do circuito RC sem fonte, ele que vai nos ajudar. Vamos ver por quê. Se a gente lembrar do circuito RC livre, onde eu tenho inicialmente aqui um capacitor carregado, se a gente considerar essa tensão inicial, então V0 aqui no capacitor, um determinado valor, por exemplo 5, 10, 20 volts, e eu analiso esse circuito, o capacitor vai se descarregar em cima desse resistor segundo essa curva aqui. Por que essa curva? Essa curva é a curva que representa a descarga num capacitor e ela é regida aqui, ó, por uma função exponencial decrescente. Então, se nós visualizarmos um pouquinho melhor aqui, ó, essa curva decrescente é a curva que pode estar representando a corrente ou a tensão no capacitor, né? Para eu ter a corrente, basta dividir a tensão pela resistência, por essa resistência aqui, que eu tenho a corrente. Então, essa divisão da tensão inicial pela resistência me dá a corrente inicial lá no resistor, ok? E vejam que eu tenho um decaimento exponencial aqui, e elevado a menos t sobre tal, que fornece exatamente essa curva decrescente de forma exponencial, né? Se a gente analisar o exercício, veja que o exercício está demonstrando exatamente isso. Eu tenho uma corrente que tem um decaimento aqui exponencial, e elevado a menos, né? Esse menos aqui significa que esse decaimento é exponencial com o tempo, ok? Então, esse decaimento vai ser representado por esta curva. Então, vamos dar continuidade. Isso é característica de um circuito RC. Então, esse é um conhecimento que você precisa ter para resolver essa questão. Então, só voltando, né? Como a gente viu, a tensão nos terminais do capacitor ali, no tempo, ela parte do princípio que você tem uma tensão inicial, V0, e essa tensão vai decair segundo essa equação, elevado a menos t sobre uma constante de tempo tal, tá? Essa constante de tempo tal aqui, na prática, no circuito RC, ela nada mais é do que o produto do resistor pelo capacitor, isso vai me dar um tempo em segundos. Muito bem. Para a gente chegar, então, na equação da corrente desse circuito, basta que eu divida essa equação da tensão pelo valor do resistor que está ali no circuito.
Fazendo essa divisão, vai sobrar V0 sobre R, que é esse V0 aqui, e elevado a menos T sobre tal, onde a gente vai chamar esse V0 sobre R, a gente vai chamar isso aqui de I0. I0 é a corrente no instante inicial, ok? Então essa é a corrente máxima lá no capacitor, quando esse capacitor inicia o descarregamento. Então eu vou ter o mesmo gráfico agora em relação à corrente. Então esse I0 é a corrente inicial que vai diminuindo aqui, ó, à medida que o capacitor vai se descarregando. Então eu simplesmente transformei a equação da tensão em equação de corrente, e aí veja que a corrente também é uma função exponencial decrescente aqui no tempo, ok? Se a gente comparar a equação que nós temos aqui do circuito RC com a equação inicial, a gente começa a encontrar então as semelhanças, né? Veja só, esse I0, ele é o nosso 20 amperes. Essa é a corrente inicial. Então está aqui, I0 é 20 amperes. E se eu olhar a equação do exercício, né, esse E está elevado a menos 5.000 T. E veja que multiplicando o T, eu tenho a constante 1 sobre tal, que está aqui multiplicando o T, é 1 sobre tal. Então 1 sobre tal é igual a 5.000, portanto a constante de tempo tal, se eu fizer isolar o tal aqui, ela vai dar 0,2 vezes 10 a menos 3, é só fazer essa continha. Então a gente achou o I0 e achou a constante de tempo tal. Vamos olhar no gráfico. Lá no conceito inicial, né, da descarga do capacitor, e isso é importante a gente ver, que o tal, ó, é esse tempo aqui no gráfico que vem lá do início da reta tangente, que tangencia a curva bem no início aqui da descarga do capacitor. E ele vem cortar esse ponto que a gente chama de tempo tal, ok? Então esse é o conceito inicial que a gente tem. E tem que saber. Se eu replicar agora aqui para a nossa situação, veja, se a gente pegar a equação aqui, I de t, que é a equação de exercício, é 20e na menos 5.000 t. Se eu substituir esse t por zero, eu vou ter I de t igual a zero, eu vou achar a corrente no instante inicial. Então, substituindo o t por zero aqui na equação, 0 vezes 5.000 dá zero, e elevado a zero é 1 vezes 20, 20 amperes. Então, olha só, em t igual a zero, a corrente é 20 amperes. Em t igual a zero, eu estou com a corrente lá de 20 amperes. Se a gente traçar a reta tangente a essa curva de descarga do capacitor, a gente vai encontrar aqui nesse pontinho o tempo t igual a tal, ok? Então essa é a reta tangente ao ponto inicial, ó. Ela vem cortar aqui no tempo t igual a tal. Esse tempo t igual a tal, a gente descobriu aqui em cima, isolando o tal aqui na equação, né? A gente viu que o tal, em comparação com as duas equações iniciais, só voltando aqui rapidinho, né? Limpar aqui, ó. Eu sei que é repetitivo, mas vale a pena dar uma reforçada, né? Então a gente partiu desta equação por comparação e tirou o tempo t igual a tal, isolando ele aqui, e chegou no tempo t de 0,2 milissegundos. Então é essa equação que a gente montou no gráfico. Então eu sei que no instante inicial eu estou em 20 amperes, e esse 20 amperes traçando a reta tangente vai cortar o eixo do tempo aqui, no tempo conhecido como tempo tal, que é 0,2 vezes 10 a menos 3 segundos. Ou seja, né, traduzindo, eu levo 0,2 vezes 10 a menos 3 segundos para chegar a uma corrente de 20 amperes. Essa é a taxa de crescimento inicial, ok? É o que a gente vai ver. Então, voltando aqui para o nosso gráfico, essa taxa de crescimento inicial, ela é dada por ΔT,
e delta I, que é esse valor aqui. Se a gente então traçar, se a gente sublinhar aqui, né, o que está em vermelho aqui, esse ΔT e esse ΔI, veja que eu chego num triângulo aqui, onde eu tenho um ΔT e um ΔI. Isso me dá a taxa de variação da corrente no tempo. E a gente já tem esse ΔT e ΔI. Continuando, aqui vem outro detalhe que você tem que saber, que é a corrente no capacitor e é a taxa de variação da carga em relação ao tempo. I é dQ dt. Então, isolando aqui, né, ou reescrevendo essa mesma equação, esse dQ ele pode virar ΔQ e esse dt vira ΔT. Isolando o ΔQ, nós chegamos que a taxa de variação da carga é o produto da corrente vezes a taxa de variação do tempo, ok? Então, jogando os valores que a gente tem na equação, esse I aqui é 20 amperes e o ΔT a gente viu que é o tempo tal, esse tempo aqui, ó, de 0,2 milissegundos. Multiplicando os dois, a gente encontra o nosso ΔQ, que é a variação de carga, né, para aquele intervalo ΔT. E a gente chega na resposta lá de 4.000 microcoulomb, né? Se eu multiplicar 20 por 0,2 vezes 10 a menos 3, eu chego a 4 vezes 10 a menos 3, reescrevendo é a mesma coisa que escrever 4.000 vezes 10 a menos 6 coulomb. Ok? Então essa é a solução mais simplificada. Na verdade aqui, para explicar demorou um pouquinho mais, mas na prática seria bem mais rápido aí para resolver, né? Sem usar todo esse conceito aqui de integração que a gente viu no primeiro vídeo relativo à questão 21 aí do concurso para nível técnico lá da Itaipu. Muito bem, espero que eu tenha ajudado, né? Qualquer dúvida, por favor, entre em contato. Fica aí meu muito obrigado e até a próxima.